Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E não teve jeito, eu tive que colocar de novo o painel que estava na parte aqui embaixo, na parte superior. Expliquei na aula passada que você consegue ele vir em propriedades, né? E adicionando, aqui você tem orientação, aí tem inferior, esquerda e direita. Então, muita gente gosta de usar ele aqui, ó, na inferior. Eu, porém, gosto de usar ele na superior, já acostumei, então eu gosto muito de colocar ele aqui, tá? Muito bem, gente. Na aula passada eu expliquei que, dependendo dos aplicativos, nós temos aqui no painel três categorias. Nós temos a primeira categoria no painel, que é chamada de aplicativos, a segunda de locais e a terceira de sistemas. Na primeira, chamada de aplicativos, nós temos todos os aplicativos que estão instalados com as suas determinadas abas que foi explicado na primeira aula. Na segunda aba, que é locais, nós temos todas as pastas, documentos, meu computador, né, ambientes de rede, ambientes de localização de servidor, tudo isso do usuário que está sendo dono da seção atual, no meu caso eu, né? Então, em sistemas eu tenho as preferências e tenho a administração. Veja só como é que funcionaria se eu fosse mostrar as três, como elas são. Primeiro, ele ia me dar todas as referências do aplicativo, todas as categorias que eu já citei na aula passada, desde a central de programas do Ubuntu a acessórios. Em locais, eu tenho meus documentos, área de trabalho, de novo documentos, música, imagem, vídeo, a pasta de download, quando você termina de baixar um arquivo, meu computador e rede, e como se conectar ao servidor, a pesquisa de arquivo, aqui é onde eu pesquiso todos os arquivos que estão sendo feitos agora, que foram instalados na minha máquina, mas eu não estou conseguindo localizar. E nesta aba aqui está todos os programas que eu fiz recentemente. Inclusive essa videoaula eu já fiz ela, mas devido ao tempo ser muito grande agora, o YouTube ele não aceita a aula que passou de 10 minutos. Então a gente está fazendo uma aula aqui rapidinho, cortando algumas coisas para você ter um aprendizado mais perfeito, tá? Em sistemas, nós temos a aba preferência, que vai desde a minha preferência, que é a aparência, a mudança de um aplicativo, a mudança desse painel e várias outras coisas, para você deixar o seu sistema mais bonitinho, mais bem visto, né? No meu caso aqui você pode ver que essa interface aqui não é interface, se você instalou o Ubuntu, a sua interface não está com a mesma interface dessa, certo? Mas é quase igual a isso. E nós temos também a administração, desde canais de software até tudo que envolve a parte administrativa do sistema, tá? Então vamos voltar pro aplicativo, o qual eu expliquei na aula passada, o programa de instalação do Ubuntu, tá? Dentro dessa instalação, gente, nós não poderíamos também citar vários outros métodos que nós podemos utilizar para instalar um determinado programa. Entre os métodos mais utilizados hoje pela galera é o método de usar o próprio terminal. Esse terminal ele se assimila um pouco ao terminal do MS-DOS, porém ele é mais evoluído, é um terminal como se fosse em MS-DOS, mais evoluído, que tem mais funções, mais características, né? Então, o fato é que o que você escreve normalmente, ele grava. Por exemplo, se eu escrevi ls, ele não vai me dar aqui, mas se eu quisesse voltar, ó, veja só que ele volta. Se eu fechar aqui de novo o aplicativo e abrir o módulo terminal, ele vai me dar o mesmo comando, ele não perde os comandos normalmente. Então ele grava, já fica fácil, porque se você comparar MS-DOS com o terminal do Linux, toda vez que você digita um programa que fecha o terminal MS-DOS, que você vai fazer de novo aquele comando, você tem que digitar tudo. Aqui não, você digita um determinado comando e aí normalmente você só vai procurar na memória dele qual programa, qual comando você digitou, em vez de você estar
digitando. É claro que para quem digita rápido, sempre é melhor utilizar a digitação, certo? Então, um dos métodos que nós fazemos para instalar um programa no Ubuntu é justamente assim, ó, sudo apt-get, get com traço, certo? E o nome do programa, certo? Então, dessa forma, você consegue instalar um determinado programa. É evidente que você vai ter que usar sempre o minúsculo. Ele pode até funcionar com maiúsculo, mas tem sempre alguma coisa que não dá certo. Então, você sempre usa o minúsculo, do jeito que eu estou usando aqui, ó. O nome install e o nome do programa que eu já falei, né? Então, o nome do programa. Se você fizer isso, você vai instalar. Um exemplo claro que eu quero que a galera aí que estão acompanhando a videoaula instale é o sistema Wine. Então você digita sudo apt-get install Wine e vai normalmente dar um enter. Quando dá um enter, ele vai te pedir uma senha igual ele está me pedindo aqui, ó. Veja só, sudo password. Então você vai digitar uma senha comum que você, na hora que você estava instalando o programa, você fez essa senha. Então você vai digitar e ele vai tentar abrir. No meu caso, ele não instalou porque ele já está instalado. E é justamente sobre esse programa que eu quero continuar minha segunda continuação sobre os programas do aplicativo que estão no painel do Ubuntu, certo? Então veja só, o Wine ele está aqui. O que é o Wine? O Wine ele é um programa que simula o Windows, certo? Veja só, ele não emula, ele simula o Windows, né? Então ele simula como se fosse um sistema Windows que estivesse instalado ali na máquina. Um grande exemplo que eu posso mostrar para vocês, ó, é que em programas eu tenho aqui o Counter-Strike e eu tenho o INRA que eu instalei na aula que eu falei aqui para vocês, que foi uma aula que não deu para postar no YouTube devido ao seu tamanho. Eu não sabia dessa questão aí do YouTube, certo, gente? Então, aqui eu tenho o disco C. Veja só, gente, como é que parece o disco do Wine parece com o disco C do Windows. Veja só, aqui, ó, o disco C está aqui, ó, tá? Ele está simulando como se fosse um sistema operacional instalado, certo? Então, aqui ó, nós temos o arquivo de programas, todos os programas normalmente que eu tenho no arquivo de programas do Windows, eu tenho aqui, certo? E você pode perceber que aqui eu já tenho o Counter-Strike, o Internet Explorer, o Explorer do Windows, e tenho o INRA, que é o programa de descompactar arquivos, certo? Então, quando você volta aqui, vocês também vão ter uma pasta com o nome do Windows, que Windows todo mundo sabe que é janela. Dentro dela nós temos tudo que nós temos no Windows comum, System 32, com todas as suas DLLs, né? Nós temos também as fontes, nós temos também vários outros arquivos, entre eles os arquivos que nós comumente usamos para inicialização do Windows, certo? Então, gente, esse programa ele serve justamente para simular um determinado arquivo que eu queira instalar, que, por exemplo, tem pessoas que não conseguem trabalhar com Linux justamente porque precisa de um determinado programa, Corel, Photoshop, e tudo isso você pode instalar utilizando o Wine como emulador, né? E na realidade, se você brincar, ele fica até mais rápido do que o próprio Windows. O Wine ele tem essa característica, ele simula o Windows tão bem feito que normalmente ele também consegue emular vírus. Então é muito comum você trabalhar com Wine, com o tempo ele tendo aquele problema igual como se fosse o Windows. O Windows você vai trabalhando, ele vai se enchendo, tem uma hora que de repente você liga o computador, aparece a tela vermelha e ele começa a reiniciar. O Wine ele tem quase a mesma característica, de tão parecido que ele é com o Windows. Então você começa a trabalhar, é claro que aqui ele não vai apresentar a tela vermelha, porque ele não inicializa, certo, gente? Ele fica dessa forma que vocês estão vendo aqui. O arquivo dele normalmente está nos meus
usuário na minha pasta home, e quando eu aperto o H, eu acho ele por aqui assim. Tá aqui, ó, gente, o Wine, o app, né? O Wine e o app, certo? E o Wine DOS, certo? Gente, essa aula termina por aqui, porque eu tenho que postar ela no YouTube, senão eu não consigo postar, tá certo, galera? Na próxima aula eu mostro o melhor funcionamento do Wine de novo, ok? Até mais!